Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui de volta no programa Acendendo Você, nessa quarta-feira, 19 horas, novamente aqui com um tema para ajudar as pessoas que queiram refletir sobre a sua construção, sobre a sua consciência, sobre a formação do seu eu, que é um pouquinho aí, uma semente que a gente coloca toda semana aí para o pessoal poder aproveitar. Antes de iniciar a conversa aqui com vocês, eu peço que o pessoal se inscreva no canal, acione lá o sininho das notificações, dê o seu gostei, porque isso contribui para que a gente possa multiplicar esse trabalho com mais pessoas que queiram participar, que queiram também aproveitar um pouco, né, dessa sementinha que a gente coloca aqui às quartas e também às sextas-feiras, que eu estou lá com a minha querida Ângela de Pascoal, gravando também mais um programa com vocês. Essa sexta estaremos juntos também. Então, para iniciar o nosso tema de hoje, é a desconstrução do convencimento, né? E o que se trata isso? Por que eu separei esse comentário aqui hoje com vocês? O que significa o convencimento? O que é a praga do convencimento, né? O que significa isso? O ser humano, ele tem o hábito, né, como coautor da sua existência e como gestor, vamos chamar assim, vou usar aqui um termo um pouco mais fácil de entender, do seu próprio ego, ou seja, nós dirigimos o nosso ego, tanto no sentido positivo, quanto naquilo que ele nos domina, e aí ele passa a não ser tão, né, positivo. Nós temos, então, né, esse mundo do convencimento. E aí que eu trago a reflexão para vocês. O que é a praga do convencimento? Né? E o que significa isso? Por que o convencimento em si pode ser uma praga? Por que isso pode resultar, né, nessa questão nefasta, né, na vida das pessoas? Primeiro, a construção do convencimento não é algo que te dá ou que te permite a liberdade. O convencimento significa o quê? O repetir de algo que você acaba assimilando ou aceitando, seja pela circunstância que for. E a maior linha de convencimento da humanidade é simplesmente a alienação ou medo. Alienação ou medo. Duas ferramentas que nós falamos bastante aqui com vocês e precisamos tratar, porque afinal de contas, né, a autoconstrução, o fortalecimento, não só da alma, como do nosso ser, está justamente tratando do que significa o medo, do que significa essas anti-forças que fazem com que o ser humano se distancie de si mesmo, se distancie de uma construção independente de si. Então, o que entra esse convencimento de si, né? Como é que é esse processo em si, né? Onde o convencimento toma conta do eu de cada um. Especialmente no ponto onde as pessoas desistem de aceitar o desafio, né? De se manter livres, né? Não só da opinião, mas das forças que são externas a si. Quando um sistema, quando um grupo procura, então, com o convencimento, e o convencimento usando do medo, né, usando da promessa, dos estados de conforto, que muitas vezes prometem, e nós vimos acontecer isso recentemente, né, a tal praga do convencimento, ela se manifestou de uma forma bastante crítica, a ponto de chegarmos num estado atual de coisas, né, que para alguns se tornou um verdadeiro desespero. E aí que eu falo também para vocês, cuidado com essa questão do convencimento, de se convencer unilateralmente, né, de uma ideia ou de algo. Tudo em relação à vida e em relação à consciência, né, existe mais do que uma forma de entendimento ou de aceitação. Então,
o convencimento, o que que é? Nesse sentido que eu falo para vocês, né? Não só o repetir de um processo, né, no qual condiciona as pessoas dentro de um regime de crenças e dentro de um acervo de crenças, como também estabelecer a forma pela qual elas vão agir, né? A atitude das pessoas passa a ter uma origem nessa questão que eu falo para vocês hoje, que é o tal do convencimento. Portanto, né, o que se cria nesse sentido, né, é a facilitação da promoção do que a gente entende por dualidade e polarização de pensamento, né? Por quê? Porque pela dualidade e a polarização de pensamento, o que se faz, né? Se cria meios, né, de crenças. Então, uma parte adere a uma forma de pensar, outra parte adere a outras formas de pensar, e nisso, né, nisso se levanta, então, as tais bandeiras, as tais ideologias, que hoje se mostram cada vez mais enfraquecidas em termos de seu resultado e em termos do seu efeito. Prova disso que é o que eu acabei de comentar um pouquinho com vocês aí, os acontecimentos recentes aí. Portanto, o que significa, né, não se deixar tomar pelo convencimento, não se deixar seduzir, né, pelo repetir de uma ideia que de fato não lhe pertence, muitas vezes não lhe serve. Um exemplo da praga do convencimento significa o quê? A pessoa entender que necessita daquilo que realmente não precisa, ou ela pensa aquilo que realmente não lhe pertence, que não é o do seu eu, e aí vem o senso das coisas. Por quê? Né? Por que aderir a uma determinada forma de pensamento, uma determinada forma de ideologia, ou em relação até ao que nós colhemos em relação, né, ao nosso posicionamento social, as nossas experiências pessoais, que são tão pequenas perto do universo que existe no mundo, no universo dos acontecimentos, uma vida do ser humano, em razão da sua própria experiência, ela é realmente limitada, né? No sentido assim do enxergar de forma ampla o que significa estar aqui, o que significa experimentar a vida, o que significam as pessoas na nossa vida, os comportamentos e tudo mais. E quando se fala do convencimento, nisso também existe a questão maior, que é aquilo que as pessoas passam a crer em relação aos seus pares, à sua convivência social, o que elas pensam, por exemplo, do sexo oposto, né? Do que elas pensam em relação aos seus relacionamentos, o que elas pensam em relação ao seu trabalho, ao governo, à sociedade, ao valor do dinheiro ou não, né? Então, dentro disso, né, desse conceito, é o que a gente traz aqui como atenção a vocês, que esses convencimentos, né, pessoais transformam a sua vida. Ou fazem você crescer, você se expandir, ou fazem você se diminuir, né, você se restringir. Daí que, então, a gente tem que ter cuidado com esse princípio básico, né, de comportamento consciencial ou de desconstrução de consciência, que é o tal do convencimento. E aí, dando um exemplo para vocês, quando eu falo da questão social, né, às vezes a pessoa se frustra num relacionamento, as coisas não vão bem, né, e ela se sente enganada, frustrada, alguma coisa assim, decepcionada. Então, ela passa a entender que o relacionamento humano entre pares, seja entre um homem e uma mulher, ou seja, entre pares, entre amigos, enfim, não importa, é algo que merece crítica, merece ser visto como negativo. Então, passa a ter atitudes de isolamento ou de construção do seu eu social, da sua relação, de forma negativa. E aí se escuta no discurso geral das pessoas, que é tão já cansativo, né? Que as pessoas, os homens são assim, as mulheres são de outra forma, né? E que
as amizades, as pessoas, e sempre tem as pessoas, né? Aquele mundo subjetivo de um ser imaginário, aí sim imaginário, que é as pessoas, né? Porque as pessoas são, porque as pessoas fazem, porque... E, de fato, né, isso é os tais autoconvencimentos, né? Autoconvencimentos. E isso tudo é algo que precisa realmente ser um objeto de reflexão pessoal de cada um de nós, né? Isso não é um particular de poucos, não. Todos nós precisamos medir, né, essa extensão do nosso próprio autoconvencimento, principalmente em relação ao negativo. Quando nós temos um convencimento do positivo, né, de uma consciência positiva, de que expande, está relacionado ao amar e ao amor, isso faz parte né, do nosso processo natural de ser, né, da nossa origem básica, né, do nosso princípio básico de existência, né, beleza, bondade e verdade, que de vez em quando eu falo para vocês, né, no belo, o verdadeiro, né, beleza, bondade e verdade, né, então, esse conceito básico, ok, né? Tudo que está dentro desse princípio, né, que é um princípio de união e expansão, né, te faz crescer. Agora, o convencimento, enquanto eu falo para vocês, né, que há em relação a essa praga do eu, né, dizendo, né, a tal da frase feita, para vocês entenderem aqui, é exatamente os clichês, as frases feitas, né, o repetir um negativo, o repetir de uma frustração, né, e aquela coisa que se repete no dia a dia. Óbvio que no mundo de expiação e provas que ainda a gente está sobre o convívio disso, é, de fato, fácil de encontrar qualquer lugar uma pessoa que vá dizer alguma coisa sobre as suas últimas horas, né, que passou de alguma dificuldade, algum desafio, algo que lhe pesa, né, na sua própria existência. Entretanto, aí que é, né, a cerejinha do bolo, né, o ponto-chave, que cada um de nós pode analisar. Até quando isso tudo, que por mais que tenha toda essa carga em, né, esse final de ciclo expiatório, para entrar no ciclo regenerativo, que é o nosso caminho, tem de verdadeiro. O quanto realmente o dia foi difícil, o quanto realmente as coisas estão num processo que às vezes não é tão negativo quanto a gente enxerga. Às vezes os acontecimentos recentes, né, e iminentes aí né, das nossas últimas relações e contatos, né, com a sociedade, com os familiares e tudo mais, está demonstrando exatamente um caminho que está te iluminando a vida, está te conduzindo a um melhor, né? E aí que entra o ponto que a gente chega hoje nesse assunto. Por que que eu vou me convencer do negativo? Por que que eu vou me convencer que as pessoas não valem a pena? Por que que eu vou me convencer que os relacionamentos não valem a pena? O que não vale a pena de fato, e que deve haver, não convencimento, mas uma consciência, né? É os riscos, a insegurança que a gente se coloca em relação a apostas falsas que muitas vezes as pessoas fazem. Porque, por mais das vezes, né, existe o tal discurso, o clichê que eu falei para vocês, de um repetir do negativo, mas a pessoa, ela caminha para esse encontro. Até porque se ela tem essa motivação pessoal de externalizar, de utilizar os clichês negativos, os clichês sociais negativos em torno de si, ela caminha em torno exatamente desses ambientes. E aí, cada vez mais, ela vai entrar no campo do convencimento, da praga do convencimento, de se convencer que, de fato, a vida não lhe é, né, algo positivo, né, ou algo que lhe traz, ou aquilo que a gente fala, que é a essência da nossa relação com a vida, que é o bem, né, que a gente tanto fala que é o bem. O que é o bem? É aquilo que te faz se sentir bem, que você tem respostas positivas, que você tem um crescimento de si, né, no campo do conhecimento, da consciência, crescimento social, por aí vai. Esse é o tal do bem que a gente fala. Entretanto,
muitos, pelo seu autoconhecimento, se distanciam desse bem, né? Se colocam, e aí eu volto no ponto, né? Em risco. Escolhem ambientes negativos, escolhem discursos negativos, pessoas que coadunam ou compactuam com esse negativo, e isso vira, né, um ciclo pessoal, né, numa roda de samsara pessoal, de repetição, né, que vai, né, se colocando mais a mais, né, em torno desse ambiente, que é o verdadeiro convencimento negativo de si. Porque saibam e entendam que aquilo que faz parte do convencimento, pode ter certeza que na sua base provavelmente não tem algo que sirva ao ser humano. Então ele tem que ser repetitivo, ele tem que se repetir. Então repetir do discurso negativo tem exatamente esse endereço, né? Tem exatamente esta relação que eu falo com vocês, né? Tem exatamente esse ponto, né? Essa convergência, essa curva entre, né, a sua relação com a vida e este tipo de energia que eu falo para vocês aqui. Então, o que é o sentido, né, dessa construção harmônica e ascensional de todos nós, né? É justamente trabalhar esses pontos, que é uma transformação interna que te coloca no ambiente positivo. Uma transformação de si sem precisar, por exemplo, se punir. Porque quem precisa se punir para se transformar não está no caminho. Quem se culpa não se transforma. Quem se pune não se transforma. Mas quem reconhece com verdade e sinceridade os seus processos, esse tem o caminho. Tem o caminho. E não se convencer é uma coisa bastante interessante, porque se você precisa ser convencido de algo, na essência esse algo não está, não lhe serve. Por que que algumas linhas ideológicas colocam pessoas, às vezes muito poucas, mas colocam pessoas de uma intelectualidade admirável para falar sobre essa ideologia? Porque essas pessoas de intelectualidade admirável, elas traduzem, né, um discurso repetitivo, enfeitado, que leva as pessoas descuidadas a seguir essa ideologia. Só que a maioria que segue, a maioria convencida, não tem nem sequer 1% desse entendimento que essa figura produz o tal do convencimento. Então vejam que é uma situação bastante delicada e bastante importante para se prestar atenção. Nem tudo que é desenvolvido pelo intelecto ou é enfeitado está relacionado à verdade, está relacionado ao que de fato serve para cada um de nós. Principalmente se se ele vem no seu repetir, sempre num discurso, né, enfeitado com outros elementos que encantam as pessoas. Daí, então, é o tal do convencimento. E o convencimento, via de regra, nesse sentido, no sentido que a gente vê hoje, está muito voltado, né, a manipular a forma que as pessoas pensam, a forma que as pessoas sentem. Então, tanto convencimento de si em relação ao negativo, como convencimento que se recebe de fora, é de natureza alienante. É de natureza, né, de criar o seguidor de natureza, né, escravagista, né, escravizar a mente das pessoas, o que elas sentem, como elas entendem o mundo, por esse tal convencimento. Então, eu trago aqui para vocês, né, esse tema para uma reflexão pessoal de cada um, porque é muito interessante quando você se dá a liberdade, né, de desconstruir esse convencimento, desconstruir esse ambiente, né,
Porque quem de fato tem as razões da verdade e as razões da vida? Quem de fato tem isso? Né? Cada um de nós tem na sua essência. Só que essa procura tem que acontecer sem distração. Convencimento, nesse sentido, ele sempre serviu para uma distração, para que cada um de nós não olhasse realmente a essência da vida e a essência, né, divina que existe em cada um de nós. Né? Então, são as holografias existenciais. Se falou de vez em quando aqui, não tanto no meu programa aqui de quarta-feira, mas um pouco foi dito, né, no ponto zero lá na sexta-feira, sobre a dispensação Arconte, né? Nós não podemos permitir mais que isso seja, né, utilizado contra, né, a nossa consciência. E nesse processo, né, de desconstruir convencimentos, se desconstrói também os véus que nos cegam, aquilo que retirou de nós a nossa consciência original e a consciência do que nós estamos fazendo nesse mundo, ou aquilo que nos pertence, né, os nossos arquivos akáshicos, que se chama, né, os nossos arquivos existenciais que estão tão adormecidos. E o processo, quanto mais se permite essa não interferência no nosso ciclo, né, de visão da vida, no nosso processo pessoal, mais você terá condição de caráter individual e coletivo dessa expansão, dessa luz que nós tanto falamos, né? Se a luz venceu, ela venceu, sim, mas ela precisa ser, nós precisamos nos permitir, né, que ela faça parte dessa nossa auto-iluminação, como um trabalho individual que é. E aqui quem se antecipa nesse processo todo, quem não espera, como alguns esperam, né, algo que venha no coletivo, não só resolver, mas que traga alguma coisa pronta, né, tem como de fato terá, né, condições de compreender todos esses processos de transformação que nós estamos passando agora. E na linha do convencimento hoje é muito importante ter cuidado com essa sistemática, né, do poder em relação à pessoa, porque recentemente, voltando lá no início da nossa live, como eu citei, os acontecimentos recentes que estão aí, né, se mostrando, nem todos estão tendo a condição de suportar. E isso nós estamos falando apenas de uma questão, né, que nós esperamos em relação ao nosso país e à nossa sociedade. Tem pessoas não suportando os acontecimentos em relação a isso. Tanto quanto eu chamo a atenção que em breve virão outros tantos mais que precisará muito mais essa autoiluminação, essa desconstrução do convencimento para que possa se suportar. Daí, então, pedacinho da nossa semente aqui, pedacinho do nosso trabalho, tem esse valor, né, de colaborar para mostrar para as pessoas, para quem, né, nos ouve, né, que esse processo é um processo não só possível, como depende para que a gente possa entender, né, essas transformações, essa construção de si, né, esse desconstruir de estar convencido de algo, e sim estar com vistas à verdade. Trazer a verdade de forma ampla, né, ampla e forte em relação à nossa realidade. Porque, gostando ou não, eu não aprecio muito essa ideia, mas ela é a ideia original, nós vivemos a nossa realidade, como nós enxergamos o mundo. Então, trazer a verdade para esse mundo mais perto possível dessa nossa realidade é desconstruir também esse significado negativo do autoconvencimento. Estar convencido de algo, né, pode ser, né, um perigo para si. Principalmente quando a gente tratou aqui daqueles velhos e ruins clichês sociais ou, né, das experiências não bem-sucedidas de cada um ou das suas visões
pessimistas em relação aos acontecimentos. Agora, é óbvio que nós também levamos para as pessoas, durante muitos anos, essa possibilidade e essa opção de autotransformação. E hoje, muitos e muitas pessoas aproveitam isso, entenderam isso, estão nesse processo, estão fortes, estão atentas, estão despertas, estão entendendo os processos. Mas, com tudo isso que aconteceu, está acontecendo, milhares de outras pessoas, centenas de outras pessoas despertaram do nada, vamos chamar assim, né? Estavam totalmente voltadas, né, para os seus autoconvencimentos, para a sua autocrença, e de repente isso ruiu, né? Como se falou a semana passada, né? Como o mal ruiu, isso também, né? Essa escuridão para muitas pessoas ruiu. E nesse ver da verdade agora, né? Que há necessidade então desse autorreconhecimento e de se deixar, né? O que a gente chama desta praga que chama-se de convencimento. Então, queridos e queridas ouvintes dessa nossa live aqui de quarta-feira, ela é curtinha, temos aí um pouquinho mais, um pouquinho menos de meia hora. Estou aqui nos meus minutos finais e espero que aproveitem e consigam refletir com bastante luz, com bastante força em relação ao tema que a gente falou hoje. Na próxima quarta, vou trazer outro tema para vocês, deixando aqui também a mensagem que sexta-feira estarei com a Ângela, no ponto zero, apresentando um tema para vocês também, relacionado à construção, à autoconstrução, ao autoconhecimento e à nossa transformação. Então, deixo aqui meu fraterno abraço, boa noite a todos e até a nossa próxima quarta-feira. Até lá.